Glória, glória, glória seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Louvemos a Deus, amados, e cumprimento a todos com a bendita e santa palavra de Deus e também com a santa paz gloriosa do Senhor. Cumprimento com a palavra, cumprimento com a paz saudosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento queremos louvar a Deus por podermos compartilharmos com a dimensão das suas riquezas, das suas grandezas, que a cada dia mais tem nos surpreendido. Um Deus que é inabalável, um Deus que não existe, louvado seja o nome do Senhor, palavra que possa nomear tamanha, louvado seja o nome do Senhor, grandeza e poder, caracterizando um Deus fiel, caracterizando um Deus, louvado seja o nome do Senhor, poderoso, um Deus que pode todas as coisas, que enxerga tudo ao mesmo tempo e que os seus olhos são como chamas de fogo. E nós louvemos a Deus porque nesse momento tenho algo da parte de Deus para compartilhar para conosco. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, que se encontra no primeiro livro, no livro de Gênesis, capítulo de número 8, algo impactante, ao qual me chama muito a atenção, crendo assim também que Deus tem estabelecido normas, regras, estatutos e mandamentos para que a sua nação, para que o seu povo eleito seja bem sucedido por onde quer que andares. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor. Diz assim, capítulo 8 do livro de Gênesis, e o versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas miguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararete. Louvado seja o nome do Senhor. E foram as águas indo e miguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, é de bom tamanho, bom grado, fazermos menção de uma palavra poderosa, onde se trata de um relatório de grandes expectativas, um relatório aonde podemos contemplar que Deus, ele agora por sua vez, ele resolve dar cabo, ou seja, destruir todo ser ao qual ele formou, ao qual ele criou. E a Bíblia, ela trata conosco que os olhos do Senhor, ele contempla que as coisas estão saindo cada vez mais do nível. As coisas cada vez mais só se inclinam para o mal. E desde o princípio Deus vem fazendo as observações. E nas observações feitas pelo nosso Criador, nós vamos dar em passagens tão fortes, tão marcantes, passagens que nós vimos o agir do adversário entrar dentro de uma família, tirar toda a estrutura, arquitetar o seu projeto diabólico
E aí se inicia uma grande peleja de a carne contra o espírito, do espírito contra a carne. A Bíblia trata-se de muitas coisas lindas e misteriosas em um lugar santo, em um lugar digno, em um lugar perfeito, onde o próprio construtor é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela trata com uma facilidade linda de se interpretar, que Deus, ao formar o homem, Deus, ao constituir o homem como aquele que governaria a face da terra, Deus agora, por sua excelência, Deus, ele começa a apresentar o homem, que o homem tem direito de escolha e tem liberalidade para saber discernir as coisas certas e as coisas que são erradas. E por sua vez nós podemos ver que o pecado foi se alastrando, o pecado foi aumentando e a santidade foi se diminuindo. Vejamos só que aonde o Senhor deixa aquele casal se chama Éden, um jardim ao qual, louvado seja o nome do Senhor, ele tem por sua vez várias opções de formas de se viver, várias opções para que o homem pudesse viver dentro daquele jardim. Você pode estar se perguntando por que essa palavra começou, o pastor narrando para nós no capítulo 8 do livro de Gênesis, quando pronuncia-se que Deus, ele lembrou-se de Noé. Eu quero tratar, louvado seja o nome do Senhor, justamente do gênero humano e a sua corrupção. O homem, por sua vez, e as suas inclinações diante dos seus desejos, diante das suas concupiscências, ao qual ele se torna realidade, se desviando do caminho de Deus e tratando de assunto da sua importância e esquecendo ao qual Deus, ele tem favorecido a minha vida e a sua vida com um tremendo fogo de vida que podemos contemplar e passa-se de geração para geração. Podemos compartilhar da avó para o pai e do pai para o filho e assim sucessivamente. Por quê? Porque nosso Deus é agradável, ele tem feito coisas tremendas nos favorecendo. E eu quero tratar que justamente Deus, em momentos algum, em hipótese alguma, ele deixou a árvore do conhecimento com um grande número no Éden. Vejamos que Deus, ele trouxe e tratou com o homem várias opções, e a minúscula que existia era a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Vejamos que Deus, ele mostrava ao homem, mostrava flores, aves, mostrava rios, mostrava céus, mostrava luas, estrelas, mas por sua vez Deus teve que mostrar 1% da iniquidade. E Deus disse: está aqui o vosso adversário, está aqui a árvore do conhecimento. Se você provar dela, ela passa a ser o seu adversário, ela passa a lutar contra as suas forças, ela vai tirar a força de você de falar comigo. O pecado é tão triste que vai distanciando o homem de Deus. O pecado é tão triste que ele é comparado a essa árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Quando o homem começa a se alimentar dessa árvore do conhecimento, ele perde a alegria, a essência do Espírito. Ele não fica mais sensível à voz de Deus, porque ele se deixou levar por aquilo que Deus disse que não era proveitoso. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E a Bíblia diz que uma tarde daquela, Deus ali, ele mais uma vez faz o seu trajeto, e fazendo o seu trajeto, Deus procura a sua criação, e Deus, ele vê todas as criações, ele vê as aves, ele vê também as plantas, mas ele não consegue ver aquele que ele criou, a sua imagem e semelhança, ou seja, aquele que é parecido com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai tratar que Deus ali, ele chama com a sua voz macia o homem que se escondia da presença de Deus, e Deus
Deus ali, ele fala: Adão, onde tu estás? E Adão se apresenta. Adão se apresenta com mácula, com deficiência. Adão já não tem mais força para falar com Deus. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu compreendo? Quanto mais vamos nós distanciarmos de Deus, mais fica difícil o acesso, fica difícil conversar com Deus. Nós temos que descomplicar as coisas, nos aproximar de Deus, assumindo a nossa falha, assumindo que somos falhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, amados, mostra que o Senhor agora é o jeito, ele distanciar aquelas pessoas. Porque o lugar onde eles estavam é santo. Então Deus ali tinha que tirar ele do meio, porque eles falharam em sua missão. Eles não se policiaram, não vigiaram um ao outro. Vejamos que o homem, ele é procurado por Deus. E quando o homem é procurado por Deus, o primeiro argumento que o homem apresenta a Deus é sobre a sua varoa. Ele fala para Deus como se Deus não conhecesse o desejo do coração do homem. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Antes de falarmos, ele já sabe da minha e da sua resposta. E a Bíblia vai tratar que ele disse: a mulher que me deste por adjuntora, por companheira, para muitos homens por escrava, para outros por qualquer objeto. Tem homens que não sabem tratar bem suas esposas. Então ele foca e diz: a mulher que me deste como companheira, ela me deu deste alimento do pecado, e eu me saciei. Amado, o pecado tem sabor. O pecado não tem espinho. O pecado não tem hoje preço. Porque o pecado, ele entra na vida de um ser humano, trazendo para ele muitas regalias, prazeres, desejos da sua própria vontade. Então o pecado, ele não chega assombrando. Se o pecado doesse, ninguém queria o pecado, mas o pecado tem um sabor. Sendo que existem caminhos que para o homem é correto, mas o final é a morte. O pecado, ele tem sabor de destruição. E o homem começa a cair no laço. E a Bíblia vai dizer que ele coloca a sua culpa em sua esposa. Por sua vez, a esposa coloca a culpa na serpente. E quantas vezes em nossa vida não somos servos fiéis suficiente para assumirmos nossos erros e respondermos pelos nossos atos. Nós queremos sempre procurar um argumento. Eu não estou indo mais para a igreja por causa do irmão fulano. Eu deixei por causa de cicrano. Bobagem. Quem sai da igreja por conta de algum problema, não vou nem falar de irmão, ele nunca entrou por amor a Cristo. E a Bíblia, ela é forte, impactante. Quando o homem ali, ele é distanciado, o homem, ele tem um encontro com a sua esposa e começa a semear na terra. E nasce-se 2 filhos, nasce Caim, nasce Abel, e aquela família, mesmo terrenamente agora vivendo longe dos confortos, ela passa agora a viver um período de felicidade. Os meninos, eles crescem, e os meninos, eles começam a querer reconquistar o lugar de sua origem. E chegou um dia que aquele agricultor, por nome de Caim, aquele pastor, aquele homem perito, que era Abel, talentoso, ele agora, com seu temor,
dentro do coração, um oferece um sacrifício das hortelãs, das ervas, e o outro pega uma caça, apresenta a Deus um sacrifício maravilhoso, um sacrifício forte. E a Bíblia diz para nós, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele acata o sacrifício de Abel. Amados, vale salientar que nós devemos cada vez mais analisarmos e quebrantarmos diante de Deus e apresentarmos as coisas boas para o Senhor. Momentos felizes, momentos alegres que tivemos, não emoções passageiras, mas sim aquele momento que ele passa a ser perseguido pelo seu próprio irmão. E o irmão agora, louvado seja o nome do Senhor, levanta-se com muita ira, enciumado, ambicioso. Ele vem de procurar chamar a atenção de Deus. Ele queria ocupar o lugar do próprio irmão Abel. Mas o lugar que é seu, é seu. As vitórias que é determinada para você vencer, quem vai vencer é você. Não adianta Caim se levantar, porque Deus está recebendo o sacrifício de Abel. Ele poderia, nas hipóteses mais legais, copiar a forma que Abel estava apresentando a Deus de adorador. Mas ele se distanciou do bem e entrou na natureza pecaminosa, cobiçadora, e aí surge o primeiro homicídio, o derramamento de sangue. E a Bíblia, ela trata um passo após outro passo. Um passo após outro passo. E a Bíblia diz que agora Deus, ele olha e vê que as pessoas estão tudo correndo para tomar sabor da árvore do conhecimento, do pecado. As pessoas não renunciam os seus quereres, os seus desejos, não abrem mão do pecado. E no de repente de Deus, ele resolve dar cabo, destruir. Imaginemos nós. Estamos falando de um grupo de pessoas, estamos falando de uma nação. Mas ele achou graça. Ele achou graça em uma família, achou graça em um representante da família, ele achou graça em Noé. E nós conhecemos de Salticó os benefícios que traz Deus para aquele que ele se engraça. Se prepare para uma grande mudança de Deus. É necessário muitas lutas, é necessário solidão, é necessário passarmos por vale, passarmos por grandes adversidades, para que Deus venha nos exaltar. E agora Deus, ele fala com Noé, achou graça, e aquele homem cria um projeto. Porque Deus falando com o homem começa a se programar e cria uma arca. E ele forma aquela arca com os melhores materiais. E ele fala ala com divisórias para vários animais. Vejamos que aquela arca, ela não simboliza, neste momento, o céu. Essa arca, nesse momento, ela não simboliza, louvado seja o nome do Senhor, também o pecado. Essa arca, ela simboliza o povo de Deus, com as suas divisórias, sendo que a igreja tem que perceber que a igreja tem que ser Noé. A igreja não pode ser nenhum departamento daqueles isolados, louvado seja o nome do Senhor.
E o que nós viemos acompanhar nesses últimos dias são cristãos intrigados, que não suportam o outro e não estão fazendo parte, faz parte da arca, mas não faz parte de Noé. São pessoas que estão fazendo seus grupos facciosos, estão esquecendo de viver em comunhão, em paz, se reunindo para combater o mal que está por sobre a terra. Existe o mal que existe já sobre a terra, e existe uma nuvem muito escura que está por vir sobre a face da terra. Quem está dentro da arca e quem está fora da arca? Vejamos que a arca ela é feita de uma forma que só traz desconforto para quem não dá crédito à palavra de Deus, para quem não quer nada com Jesus. Mas para quem quer algo com Jesus, cada sacrifício, cada luta é uma peça colocada na arca. Vai colocando as peças na arca, porque tua família é promessa de Deus. Tua família entrará na arca contigo. E você tem hoje a principal missão de ser um representante de Deus. Você é aquele que está construindo a arca. Eu não sei até quando teus pensamentos vão ficar estacionados. Mas eu sei que Deus conta contigo verdadeiramente para que você se prepare. Então a Bíblia diz que depois da grande potencialidade da mão de Deus, fazendo com que as comportas celestiais, veja a minha mão, aquelas comportas se abrindo, e as águas atacando a terra, e a missão das águas era deixar tudo inundado. O nível que seria notado não era mais de monte, não era mais de terra, só de água. Mas acima da água está uma arca flutuando. E o interessante é, só escapa da destruição quem está dentro da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Só escapa da destruição quem está dentro da arca. A Bíblia vai dizer que foi muita chuva, foi muita água, cara, 40 dias, 40 noites, e o nível sobe. E foram 150 dias, equivalente a 5 meses. Aí para. E as águas começam a perder o seu nível. Com mais 40 dias, entramos para o 7º mês. 6 meses e 10 dias. E a Bíblia vai dizer que no dia 17, a água estava descida. Mas foi porque Deus lembrou-se de Noé. Independentemente da luta que estás tu enfrentando, eu quero te dizer que é tempo de voltar para os braços do Senhor. Não é tempo de revogar, é tempo de buscar a face de Deus. É tempo de renunciar a esses prazeres que você busca emoção, mas é só aquele momento, tudo é passageiro. Mas a presença de Deus, ela sempre vai estar te cobrando. E você está se sentindo cobrado, e eu quero dizer que você vai ter um grande reencontro com o Senhor Jesus. Da forma que Deus se lembrou de Noé, Ele neste momento está se lembrando de você. Amados, que Deus em Cristo vos abençoe. Muito grato pela paciência de todos vocês. Muito grato pela paciência que vocês têm tido, pela perseverança, pessoas lindas de Jesus. Eu quero ser grato a todos vocês. A todos vocês de coração.
né? Devo demais a Deus. E cada dia mais buscar a Deus não me faz melhor do que ninguém. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Sejamos simples e humildes. Simples, humildes. Só chegaremos lá se dermos as mãos. Só conseguiremos chegar até o fim se um ajudar o outro. A arca, ela foi lacrada por Deus pela parte de fora. Eu aprendo com isso que quando Deus fecha a porta, Ele fecha por fora e só Ele abre essa porta. Amados, que Deus fortaleça cada um de nós nesse trajeto e que a graça derramada sobre minha vida, ela consiga te alcançar e te fazer um vaso de honra. Sei que tu és escolhido de Deus. Sei que tu és escolhida do Senhor. A tua família tem dono. A tua história tem caminho. E o final tem endereço. Mansões celestiais. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guardas o que tu tens nas tuas mãos, para que ninguém se atreva a roubar a tua coroa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Seja um abençoador. Esse vídeo ele consiga entre nós trabalhar em nosso coração e mudar nossas formas de enxergar as coisas. Deus abençoe em Cristo Jesus.